Olá, seja bem-vindo ao canal, perfil Autoescola Digital James Leandro. A minha missão, você sabe, é te ajudar a ser aprovado no Detran. E hoje nós vamos falar de questões que sempre estão caindo na prova teórica do Detran, ok? A primeira questão diz: é dever do condutor de transporte coletivo fazer o quê? Alternativa A: parar para embarque e desembarque em qualquer lugar. B: cumprimentar todos os passageiros. C: aumentar a velocidade quando estiver atrasado. E D: parar para embarque apenas nos locais estabelecidos. Veja só, um veículo de transporte coletivo é um veículo grande, né? Porque ele transporta muitas pessoas, não é verdade? O ideal que ele faça sempre a parada em um local estabelecido, tá certo? Então a resposta correta é a alternativa D de dado. O uso de uma compressa limpa em caso de hemorragia serve para quê? Alternativa A: estancar hemorragia interna. B: imobilizar o membro lesado. C: manter a temperatura ideal do corpo. E alternativa D: estancar a hemorragia externa. Então, sempre que estiver vazando sangue, ocorrendo uma hemorragia, o sangue estiver vertendo da pessoa, você utilizará uma compressa de gaze ou pano limpo para quê? Para estancar a hemorragia externa, não é verdade? Alternativa D de dado. O uso de farol de xenon em desacordo com as normas estabelecidas do CONTRAN é uma infração. Alternativa A, leve. B, média. C, grave. E D, gravíssima. O farol de xenon ele pode ser usado em veículos quando ele sai direto da fábrica, certo? É padrão do veículo, é original do veículo, então pode. Caso seja colocado em um veículo em que não é padrão, não é original e está em desacordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, é uma infração grave, ok? Trafegar por uma avenida e molhar pedestres ao passar sobre uma poça d'água é considerado, alternativa A, uma brincadeira de mau gosto. B, apenas um deslize. C, uma infração média com penalidade de multa. E D, passível de advertência por escrito apenas. Olha, a gente tem que estar sempre atento em tudo que estamos fazendo quando estamos dirigindo. Se há poça d'água e há pessoas na proximidade, devemos ter cuidado para que a gente, ao passar por essa poça d'água, não molhe as pessoas que estão indo para a escola, para o trabalho, para os seus compromissos, e não fica bem acontecer isso. Então, isso é uma infração média com penalidade de multa. Resposta alternativa C. Vamos para a próxima questão, que diz assim: transitar pela contramão de direção em via de duplo sentido é, alternativa A, infração gravíssima, com multa 5 vezes. B, infração grave, com penalidade de multa. C, permitido em qualquer situação. E D, infração leve, com penalidade de advertência. Se eu transito na contramão de uma via de mão dupla, eu estou cometendo uma infração grave com penalidade de multa. Se fosse uma via de mão única, seria uma infração gravíssima, ok? A próxima questão diz sobre a marcação de área de conflito, ou seja, aquele quadriculado amarelo no cruzamento, entende-se que, alternativa A, não se deve parar nem estacionar o veículo. B, pode sim estacionar somente motocicletas. C, deve-se parar ou estacionar o veículo. E D, é permitido estacionar se não houver sinalização vertical. Se há essa marcação amarela quadriculada, não é verdade? Então não se deve parar e nem estacionar o veículo. Resposta correta, alternativa A. O significado da placa R22 é, alternativa A, uso permitido de correntes em qualquer roda. B, uso obrigatório de pneus com correntes.
C. Uso obrigatório de correntes. E D. Uso obrigatório de pneus acorrentado em todas as rodas. Nesse caso, você percebe ali, ó, que é a corrente envolvendo a roda. Então, onde ali, naquela região, naquele local onde tem essa placa, é obrigatório o uso de correntes, principalmente nas rodas motrizes. O que são rodas motrizes? Aquelas que têm a tração, aquelas que fazem o carro se movimentar, que fazem o carro andar, ok? Uma pessoa bateu a cabeça, ficou inconsciente e depois acordou dizendo que está bem. O que deve ser feito com essa pessoa? Alternativa A. Se ela se sente bem, não há necessidade de levá-la ao hospital. B. Recomendar que ela fique acordada por 24 horas. C. Levar ao hospital para avaliação médica, mesmo que se sinta bem. E D. Levar ao hospital somente se precisar de curativo. Sempre que acontecer algo com uma pessoa, bateu a cabeça, é importante que ela vá ao hospital e passe por uma avaliação médica, mesmo que ela está dizendo que naquele momento ela está se sentindo bem. Mas é importante passar pela avaliação médica, porque nós não sabemos o que poderá vir depois, não é verdade? A próxima questão diz que o airbag é um dispositivo do veículo responsável por prevenir o quê? Alternativa A, sinistros. B, infrações. C, lesões graves. D, falhas eletrônicas. O airbag, ele é um dispositivo que vai inflar na hora de uma colisão para evitar lesões graves. Resposta correta, alternativa C. Vamos em frente? Ao notar árvores ou vegetação cobrindo a sinalização da via, o condutor deve fazer o quê? Alternativa A, redobrar a atenção e reduzir a velocidade. B, efetuar a poda das árvores. C, solicitar ao agente de trânsito que efetue a poda. E D, não se preocupar com a sinalização. Resposta correta é redobrar a atenção e reduzir a velocidade com vistas à segurança, tá certo? Essa questão sempre cai na prova teórica do Detran. Marque a alternativa falsa sobre os requisitos para conduzir transporte escolar. Alternativa A, ser habilitado na categoria D. B, ter idade superior a 21 anos. C, ser aprovado em curso especializado. E D, não ter cometido infração nos últimos 12 meses. Nesse caso, olha só, vamos ficar atento, porque está perguntando uma alternativa falsa sobre requisitos para conduzir o transporte escolar. Então vamos lá. Para transporte escolar precisa da categoria D? Precisa. Então a resposta A não é. Precisa ser maior de 21 anos? Precisa. Então também não é a B. Precisa ser especializado em curso especializado, ser aprovado, feito curso de transporte coletivo ou transporte escolar? Precisa. Então nós eliminamos 3 alternativas. Ficou qual? Alternativa D. Fala comigo. D. Não ter cometido infrações nos últimos 12 meses é falso. E então, nesse caso, é a resposta correta. Distribuidor, velas de ignição e bobinas são componentes dispensáveis, ou seja, que não precisa em veículo cujo motor funciona com alternativa A, álcool. B, gasolina. C, GNV. E D, diesel. Os motores ou o motor que não precisa, que dispensa velas de ignição, bobinas, são os veículos movidos a diesel, tá certo? Grava isso. Veículos movidos a diesel vão dispensar, tá? São componentes dispensáveis nesse veículos, ok? A função do sistema de ignição é o quê? O que faz o sistema de ignição? A, prepara e transporta o combustível. B, provocar faísca no sistema de escape. C, provocar faísca na câmara de combustão. E D, evitar o desgaste prematuro do motor. Nesse caso, o sistema de ignição, através da vela de ignição, vai provocar a faísca dentro da câmara de combustão. Resposta correta? Fala aí. Alternativa C. Muito bem.
O processo que verifica ângulos de suspensão e evita desgaste prematuro dos pneus é chamado de quê? A. Alinhamento. B. Rodagem. C. Calibragem. E D. Balanceamento. Esse processo que coloca os veículos, os pneus alinhadinhos para que ele não fique forçando nem para um lado nem para o outro, para que não haja o desgaste prematuro dos pneus, chama-se como? Se os pneus têm que ficar alinhadinhos no ângulo correto, chama-se de, fala comigo, alinhamento. Tá certo? Resposta correta, alternativa A. Os riscos de infarto e AVC por ruídos excessivos podem ocorrer com volumes acima de quanto? De 90 decibéis, B, 100 decibéis, C, 120 decibéis e D, 80 decibéis. A resposta correta é acima de 80 decibéis. Ruídos muito altos, né? Que ali provocando esse incômodo, essa sensação terrível. Já pensou? A pessoa ter um infarto por causa disso? Parece mentira, mas pode acontecer, ok? O som alto em veículos, além de infração, pode causar o quê? Problemas cardíacos, problemas auditivos, problemas mecânicos ou problemas circulatórios. Som muito alto ali na cabeça da pessoa vai trazer que tipo de problema para ela? Problemas como? Fala para mim. Resposta B de bola. Problemas auditivos, ok? Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre A, em razão de pouca velocidade, B, em pista irregular, C, em pista alagada e D de dado pela fina camada de água entre a pista e os pneus. Veja só, a aquaplanagem acontece por causa dessa camada de água no solo, que normalmente é por causa da chuva, mas pode ter outros motivos que levam a ter água na pista, não é só chuva, mas principalmente a chuva que cai em grande quantidade. Essa água, pneus carecas, alta velocidade, podem provocar o fenômeno chamado aquaplanagem. Então a resposta correta qual é? Qual é a resposta? Falou D? Falou D, então você acertou. Pela fina camada de água entre a pista e os pneus, ok? Horário de pico no trânsito é aquele em que o trânsito está livre, porém lento. B. O tráfego está denso e com baixa velocidade. C. O tráfego está denso, porém rápido. E D de dado, o tráfego está livre e rápido. Bom, vamos lá. Horário de pico, ele acontece normalmente em horário comercial, em dias úteis. Finais de semana não temos esse horário de pico. Cidades não tão grandes como a que eu moro, a que eu trabalho, são cidades em que esses horários de pico acontecem especialmente a hora que o pessoal está indo trabalhar ou está saindo do trabalho para voltar para casa e também especialmente nessas principais vias que dão acesso às áreas comerciais e industriais. E nesse momento o trânsito ele fica denso e com baixa velocidade. Resposta correta, alternativa B de bola. E o que é importante fazer? Redobrar a atenção, dirigir com cuidado, não adianta pressa, é assim mesmo, a gente está cansado de saber, então redobre a atenção, ok? Todo cidadão tem direito de fazer o quê? Alternativa A, fiscalizar o trânsito do bairro onde mora. B, solicitar aos órgãos de trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança. C, colocar cones em frente à sua residência ou comércio para reservar a vaga. E D, todas as alternativas estão corretas. Nesse caso, tem uma alternativa aqui que não está certa, não. O cidadão, ele não tem o direito de fiscalizar o trânsito. Ele não é um agente de trânsito, tá certo? Mas ele pode, sim, solicitar aos órgãos de trânsito o quê? Sinalização, se solicitar que fiscalizem o trânsito da sua cidade ou do seu bairro e também implementar equipamentos de segurança. Resposta certa, B de bola. E para você que ficou até o final deste vídeo, eu vou revelar uma novidade. Eu estou pensando
em fazer uma aula online, ao vivo, só para quem quer passar na prova teórica do Detran. Nessa aula, eu vou mostrar exatamente o que mais cai, os erros que as pessoas mais cometem e o meu método passo a passo para você ser aprovado de primeira no Detran. Mas eu preciso saber, você participaria desta aula comigo? Se sim, comenta aqui no comentário desse vídeo, eu quero, porque eu só vou liberar essa aula para quem chegou aqui no final e comentar, ok? Vai ser direto, sem enrolação, só com o que funciona de verdade. Conto com você, até o próximo vídeo.